Então, nesse momento, eu vou passar a palavra ao doutor Aurélio Souza, que vai comandar, então, esse momento do nosso painel. Bom, boa tarde de novo. Escutar o Adalberto é sempre muito bom. Palestra rica, colorida, cheia de dados, a gente sai aqui empolgado com as soluções da BYD. A gente falou um pouco eu trouxe muitos problemas, o André falou um pouco o que a prefeitura está fazendo, e o Adalberto trouxe as soluções que a indústria está desenvolvendo para combater esses problemas da mudança climática. Não é fácil, não é de curto prazo, é de longuíssimo prazo, mas a gente está atrasado nessa corrida, e cada vez mais a necessidade de investimento público, como você me colocou bem, né? Não é só o setor privado, investimento público, políticas públicas, a indústria e as empresas que trazem a solução têm que andar realmente juntas, com metas bem mais ambiciosas do que a gente está escutando lá na COP, em Glasgow. E nesse momento aqui, eu queria, em algum momento, Noel, acho que você está por aí, eu queria abrir já para a plateia também, tá? Em algum momento. Então, a partir das perguntas, a gente faz uma dinâmica aqui. Legal. Bom, de novo... Se apresente. Guilherme Crispim, presidente do Conselho da BGD. Mas aí, indo no ponto direto com relação à questão do armazenamento, e que é algo fundamental nesse processo nosso, né, a questão das baterias, eu queria entender um pouquinho mais, sempre esse desafio, dois desafios, né? Um que é regulatório, né? A gente sabe aí que está meio que num limbo ainda, né, do que pode, do que não pode, como que pode, né? Então, que você me desse um pouco esse panorama. E o outro desafio, que aí a gente esbarra na questão do financeiro, do viável, né, de dar viabilidade financeira aos projetos. A gente sabe que alguns já acontecem, mas são poucos ainda diante do que poderia ser. E qual é ainda o impacto, né, o impacto tributário sobre a questão das baterias, você que está vivendo isso no dia a dia, e como, de alguma maneira, a gente poderia ir resolvendo isso no tempo, né? Então, são esses dois pontos, né? A questão legal das instalações, como é que isso se resolve, e na questão também do custo, né? Se eu não estou equivocado, parece que é algo em torno de 80% o custo tributário sobre as baterias, o que é muito, né? 80% é muito em qualquer lugar. É isso. Obrigado e parabéns aí pelo painel. Legal. Beto, eu vou passar direto para você já responde, porque a gente acabou a gente estava se situando na mudança climática, mas a indústria de energia renovável e armazenamento de energia é uma peça-chave para a inserção das fontes intermitentes, né? Então, a palavra está com você. Segundo a Bloomberg, né, o valor das baterias de lítio caiu 90% em 10 anos. E a projeção é que caia mais 50% nos próximos 5. Porém, esse ano teve um repique de 15% a quase 20%, né, pela escassez e o grande crescimento da venda de veículos elétricos. Você vê, só a China saiu de 5% de elétricos puros, né, no primeiro semestre, para 13% de venda de elétricos puros, né, na China. A Europa saiu de 4%, foi para 10%. E os Estados Unidos estava atrasado, foi de 2% para 4,7%, quase 5%. Então, tem um uso muito grande de bateria, e isso, obviamente, está demandando esse custo, mas, infelizmente, né, Guilherme, como você mesmo comentou, hoje uma bateria de lítio usada em sistemas de armazenamento paga 82% de impostos. Assim, sinceramente, não vejo um motivo para pagar tanto, né? Como um carro elétrico paga mais imposto do que um carro a combustão no Brasil. Uma bicicleta elétrica paga 3 vezes mais imposto do que uma bicicleta normal, IPI. Faz sentido, né? Uma bicicleta elétrica, que é bom para todo mundo, pagar 35% de IPI. Antes ainda, um carro paga no máximo 25%, né? Então a bicicleta paga 35%. Antes, cigarro, álcool, você tinha algumas coisas que pagavam o topo 35%. Hoje, tudo isso paga menos. Bicicleta elétrica está lá sozinha, como artigo de luxo, né, pagando a maior coisa. Então, sim, temos que resolver as distorções tributárias. O Inmetro vem avançando bastante no tema da regulamentação dos inversores híbridos, isso é bom.
né? Mas a gente teve algumas vezes com o deputado Lafayette de Andrada, relator do novo marco regulatório da geração distribuída, o nosso famoso PL 5829, né? E lá o Código Elétrico Brasileiro, no seu artigo 184, diz que veículo elétrico não pode injetar energia para a rede. Ele só pode pegar a energia da rede e não pode injetar. Então, infelizmente, esse panorama de futuro que eu mostrei aqui, que é uma realidade no mundo todo, no Brasil, ele ainda não pode acontecer, porque o legislador ainda não teve tempo de entrar nesse detalhe. Infelizmente, a gente vê ali, parece que Brasília está um pouco desconectado das prioridades que todos nós aqui, seja indústria, seja a sociedade civil, queremos. Mas, assim, que armazenamento vai ser o próximo grande desenvolvimento tecnológico no mundo, não há dúvidas. Você vê a quantidade de player grande que está investindo em bateria, não só a nível mundial, no Brasil também, é um crescimento muito grande. A gente está falando, por exemplo, de países como a Alemanha e a Austrália, onde a GD já está chegando ali em 20%, é obrigatório ter bateria, né? Você começa a pôr o solar junto com a bateria, porque aí sim você consegue ter uma inteligência de gestão da rede do ponto de vista de eficiência. Então o Brasil tem tudo para ser líder. Tanto é que a BYD abriu uma fábrica de bateria de lítio no Brasil, em Manaus, pensando nisso. O lítio brasileiro, não sei se vocês sabem, as maiores reservas estão em Minas, tem um pouco em Goiás, na Bahia e no Ceará. O nosso lítio é mineral, é igual o lítio australiano, é o melhor lítio de todos. Ele é muito barato para você limpar e purificar. Ele tem um custo de investimento maior, mas ele é mais barato do que aquele lítio que vem das salmouras, lá do Chile, da Argentina, da Bolívia, né? Então, se o Brasil encaminhar para essa solução da energia renovável, o armazenamento, a mobilidade híbrida e elétrica, né, o etanol junto com os veículos flex, híbridos flex e depois com bateria, a gente tem tudo para ser um líder, porque nós temos os minérios, temos conhecimento, somos muito bons em eletrônica de potência, né? A gente tem CPQD, a gente tem inúmeros institutos de pesquisa, empresas, olha aqui algumas das empresas que estão aqui, né? PHB, pioneira no mundo em desenvolvimento de inversores, né? Então, a gente tem tudo para crescer muito. Espero que essas distorções e faltas regulatórias sejam resolvidas o quanto antes, para a gente também gerar emprego e renda aqui para o brasileiro. Obrigado, Beto. Infelizmente, o tempo voa, né? A gente achou que tinha tempo, que ia fazer um grande debate, mas a gente tem 3 minutos. Então, o nosso convidado aqui, André, que está na casa do legislador, né, do vereador da cidade de Salvador, tem uma agenda ambiental, como você colocou bem, desafiadora, né? Não é que não está se fazendo, é difícil ver as mudanças, porque realmente são mudanças de longo prazo, e uma cidade muito desafiadora. A vantagem aqui é que a gente tem o estado da Bahia tem uma única concessionária de energia, e a gente pode instalar isso lá no oeste da Bahia e tirar essa energia aqui em Salvador. Eu queria explorar esse aspecto do o que falta para Salvador e Bahia crescer na visão do legislador para a gente ampliar esse número de geração distribuída instalado ou de armazenamento de energia. Você, como está de dentro, né, da área de legislação, já esteve no executivo da cidade também, né? O que a gente pode fazer, tirar como uma lição daqui para as empresas que estão aqui, as pessoas, os usuários finais, ampliar a energia solar na cidade? Obrigado, Aurélio. Esse é um desafio. Eu costumo dizer que eu estou no papel de aprendiz, né? Eu fiquei quase 8 anos como secretário, e aí a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Mas executivo, legislativo tem modus operandi ou formatos de atuação muito diferentes, muito distintos. E esse primeiro ano de mandato tem sido muito desafiador, porque eu estou aprendendo muito. Eu geralmente sou aquele tipo de pessoa que passa um tempinho observando bastante, entendendo o terreno, o cenário, para que, a partir daí, de fato, compreendendo isso, a gente atue. O que eu penso, estudando um pouco sobre isso, conversando bastante com o setor, enfim, as empresas aqui de Salvador, da Bahia, e a gente fez um projeto de indicação ao governador, inclusive, né? A ação legislativa tem vários instrumentos, né? E um dos instrumentos é um projeto de indicação.
Que nada mais é do que você chegar para o governador e falar: governador, eu acho que você devia fazer isso. Então, em que pese seja vereador, eu posso indicar ao governador alguma ideia. E uma dessas ideias foi que ele pudesse articular-se dentro do CONFAS para desenhar uma política tributária, né, inspirada, por exemplo, em Minas Gerais, né, que tem ali uma série de um contexto adequado. A gente viu o gráfico mostrado aqui pelo presidente no começo da nossa conversa hoje. Então, a Bahia tem um potencial muito maior, inclusive, do que Minas Gerais, do ponto de vista do mapa solar, inclusive dito aqui pelo representante do governo do Estado. A gente tem condições, do ponto de vista de, como você trouxe aqui, de uma única concessionária, o que não quer dizer que seja menos problema. Todo mundo aqui sabe que a concessionária aqui na Bahia é um problema para o desenvolvimento do mercado de energia solar, mas, na prática, nós temos condições colocadas para ser líder no Brasil na geração distribuída. Estamos ali em segundo lugar na geração centralizada. Falta vontade política, no final das contas. Eu entendo que falta estratégia, falta visão de estratégia, de fato, para entender qual é o potencial do Estado. Hoje, de fato, a Bahia tem se destacado na geração centralizada, inclusive de eólica também, mas na geração distribuída, que eu acredito, como o Adalberto falou, né, lá atrás eu botei um sistema na minha casa, acho que não adianta a gente rezar e não ter ação, não se colocar como alguém que promove o que defende. E hoje eu procuro um veículo elétrico para aproveitar minha energia, gerar minha energia. De repente tem um carro da BID aí, o Adalberto falou que vai chegar um carro mais barato. Mas, na prática, esse contexto é um contexto que está dependendo muito da iniciativa pessoal. Aí, a Prefeitura de Salvador faz alguns incentivos, mas são incentivos limitados, porque a Prefeitura tem limitação, né? O ente federativo, o município, é o que tem menor capacidade de atuação do ponto de vista financeiro e econômico. E, na prática, o que a gente precisa é entender, e aí, para encerrar, é que ano que vem tem eleição. Foi uma batalha, né, aprovar lá na Câmara agora o marco da geração distribuída. Na hora que a gente for votar, gente, vamos esquecer pauta de costume. Vamos entender o que a gente quer de estratégia para o país, o que a gente quer de geração de emprego, o que a gente quer, de fato, de transformação. Né? Não vamos ficar pensando em pauta de costume, porque é assim que eles criam uma cortina de fumaça e o país continua do jeito que está. Acho que é essa a mensagem. Maravilha, André. Noel, acho que o nosso tempo acabou, né? Bom, pessoal, eu queria agradecer aqui, pedir uma salva de palmas aqui para o André, o Adalberto. E esse painel vai deixar aí uma sementinha de pensamento na cabeça de cada um. A eleição vem aí, a energia renovável está aqui, armazenamento de energia vem aí. Vamos fazer esses investimentos, vamos abraçar essa agenda de reduzir as emissões e transformar esse mundo para melhor. Obrigado, pessoal. Encerrado aqui. Bem, em nome da organização, agradecemos a participação do Dr. Aurélio Souza, André Fraga, muito obrigado pela participação, e também o Adalberto Maluf, da BID.